Tudo é ridículo. Bom, primeiramente seja bem-vindo ao canal Quem Andreas Faria. E esse é mais um vídeo mais simples e não tão editado para poder preencher a cota semanal do YouTube. O tema de hoje surgiu quando eu fui percebendo com o tempo algumas coisas que foram me incomodando na sociedade em geral, né? No último vídeo, um papo sobre nostalgia, eu falei que o mundo tá ficando menos colorido e mostrei um gráfico na tela. Aquele gráfico foi de uma pesquisa onde um cientista de dados foi nutrindo uma inteligência artificial com várias fotos, imagens, desenhos e ela foi gerando um gráfico, né, de relatório sobre o que ela absorveu do conteúdo. Esse gráfico mostrou aquele todas as fotos que ele foi colocando foram ficando cada vez menos coloridas, uma a uma. Você vê na linha do tempo realmente. E isso é triste, é chato de uma maneira, porque aqui, se você vive aqui na caótica cidade de São Paulo, você já percebeu que tudo é cinza, é padronizado, é informado, produzido como esteira, sabe, como se fosse feito numa esteira. Em comparação nos anos 80, 90, até mesmo na Roma antiga, era comum tudo ser muito colorido. Tudo bem que hoje o que a gente tem de Roma é aquela cor branca de mármore, mas não. Na verdade, aquilo ali era pintado e perdeu sua tinta com o tempo. Se você for ver, de acordo com o que se estipula, né, pelos pesquisadores, era tudo muito colorido de maneira que foi até cômica, porque era muito saturado e perdia toda aquela autoridade, aquele era estoico que as estátuas passavam. É até engraçado. Mas no final, tudo foi perdendo a cor, tudo foi seguindo um molde, um padrão. De 2000 para 2010, como eu disse, sobre o tema frutaria aérea, o que era uma promessa sobre a indústria, ter uma harmonia com a natureza, junto com tecnologia e tudo. De 2010 para cá, parece que essa experiência foi jogada para o espaço, né? essa promessa foi jogada para o espaço, e começaram a simplesmente fazer tudo o mais chato possível, mais fácil de fazer possível, né? Mais preguiçosa. E até em 2020 isso gerou uma revolta, quando a Mozilla meio que lançou uma logo nova sobre seus serviços, e todo mundo achou que aquela ali era a nova logo do Firefox, e aquela logo era simplesmente um traço em degradê, vermelho e laranja. Daí a internet, como é, começaram a surgir vários vídeos fazendo uma logo maximalista do Discord e tudo. Uma mini revolta mesmo. E que bom que ainda tem esse desejo de fazer uma coisa bonita de verdade sem se adequar a um padrão. Porque no final das contas, toda essa mudança que aconteceu com o tempo, de deixar tudo mais cinza e o mais padronizado possível, querendo ou não afeta a mente do ser humano, fazendo ele ficar menos criativo, mais adequado para um sistema específico, para uma forma de pensar. Olha, arquitetura e todo tipo de arte, uma própria arte se define e expressa alguma coisa. E o ser humano que se molda muito pelo seu ambiente externo, olhando para um mundo onde tudo é padronizado, numa escala de cor muito específica e só aquela cor, e principalmente uma cor que não causa alegria nenhuma, faz o ser humano perder sua criatividade, perder sua vontade de alcançar algo belo, sua vontade de ver beleza. Mas o ser humano precisa ver algo belo para poder existir. Tanto que justamente na mesma época em que tudo fica cinza é mais comum ser depressivo, todo mundo reclamar de depressão de alguma maneira. Eu não tô falando da depressão só do transtorno mesmo, tô falando da se deprimido no geral. Todo mundo é deprimido de alguma maneira. Tudo é corrido, tudo é padronizado, tudo é teatral. E é a forma mais interessante de definir tudo o que acontece hoje. Um grande teatro. Olha, se você for ver a política do nosso país, como ela é, desde a época que começou a mostrar na TV o que acontecia na Câmara, você só vê palhaçada. Homem de terno falando baboseiras com palavreado inculto, só quebra de decoro em todos os aspectos. Não tô nem falando de eventos recentes, tô falando no geral. Sempre foi isso. E simplesmente o terno perde aquela beleza. Terno virou símbolo de falastrão, de engomadinho por causa disso, na verdade. Fora a cultura de debate aqui. Você vai ver, é sempre um tentando destruir o outro, não tentando alcançar uma verdade, tentando alcançar a verdade por uma conversa. Tanto que nos debates da Musical FM, para quem acompanha, você vê isso. É só debate de um oponente tentando destruir o outro. Não é que os dois estão querendo alcançar a verdade, estão querendo mudar o pensamento. Não, é um tentando destruir o outro para poder parecer mais bonito pro público. Já que tá, um público. Não se busca mais a verdade hoje em dia, porque a verdade é relativa, como muitos dizem. É relativa, subjetiva, de cada um para um. No final das contas, não vale mais a pena querer buscar uma verdade, porque só causa perda de público. E sim, eu vou trazer cristianismo de novo para um assunto aleatório. Nisso você percebe que não existe debate moral ou uma vida plena sem Deus. Em Eclesiastes, o autor já começa com a seguinte afirmação: vaidade, tudo é vaidade. E depois começa a narrar o longo ciclo da vida. E você percebe, lendo aquele livro, que a vida é um saco. Porque você nasce, vive, trabalha, planta, colhe, come, se diverte, chora, sofre, morre. Qual que é o sentido de tudo isso?
Quando você percebe que a vida não tem sentido, morre a criatividade, morre a arquitetura, morre a beleza. Tanto que desenhos começam a ficar mais feios, a entretenimento em geral começa a ficar mais bagunçado. Mas por que fazer diferente se eu vou morrer logo depois? Se eu só vou sofrer? Por que não viver logo a vida de qualquer jeito? Acordando cedo, trabalhando, dormindo tarde, fazendo qualquer coisa pra distrair minha cabeça. Qual a utilidade? Tanto que isso começou a virar até piada recentemente em alguns tipos de trabalho. Entre as pessoas que trabalham, tá? Falando que, meu trabalho é só isso. Eu levanto, vou pro serviço, faço planilha, tomo café e vou pra casa. Entende que vira um serviço até teatral, de certa maneira, que só existe para poder preencher espaço. No final, o modo de vida que estamos levando nesses tempos, nada mais do que porco de terno comendo lavagem, sabe? Fala besteira, fala qualquer tipo de coisa. Um palavreado impróprio para poder lidar com situações sérias, mas tô contando bonito. Minha casa tem esses móveis aqui que inflam meu ego. Entende como tudo isso é teatro? Toda essa coisa de posse, essa coisa de parecer é simplesmente teatro, você realmente está atuando, você está sendo hipócrita no sentido literal da coisa. Então, para mim, no final, é mais ridículo viver essa vida falsa do que ser aquele otaquinho que imita personagem de anime. Olha, eu não fui nenhum desses, mas é claro que é ridículo. Mas acho que é menos ridículo do que viver essa vida, porque, no final das contas, o otaquinho não tá nem aí pra nada. Ele só tá fazendo o que ele quer, se diverte, se reúne com os amigos dele com papo em comum, conversam e vão pra casa, sabe? O que tem de mais isso nessa parte? É só tá se divertindo. Não tá vivendo conforme os outros querem. Muito comum ultimamente. Uma postagem falando assim eu postaria isso se não existisse bullying. E aquelas fotos editadas, muito mal editadas, onde o cara tá com a espada do Guts nas costas e uns personagens aleatórios lá em Chique Bahia, sabe? É engraçado, é legal, é engraçado. É uma piada, mas no final das contas, por que não postar, sabe? Por que não fazer esse tipo de coisa? Por que não ser ridículo? Então, a forma de ser subversivo, quebrar tradição hoje em dia, é simplesmente não seguindo isso, não seguindo a hipocrisia. Toda época tem uma grande hipocrisia e tem como você quebrar isso. É só sendo ridículo, sendo o louco, que todo mundo aponta o dedo e fala, lá, esquisito. Mas é um esquisito feliz, é um esquisito que vive a vida, entende? Eu não tô falando pra você sair usando drogas, né? Porque isso aí é simplesmente chato pra caramba. Você atrapalha sua família, incomoda os outros, é outra coisa. Tô falando de viver a vida, sabe, tranquilamente. Sem medo do que vão achar de você, tem o seu jeito esquisito mesmo, você fala estranho, você ri de coisa estranha, ri de coisa retardada mesmo, fica à vontade, sabe? Mas vive, sabe, não precisa ficar atuando como você tem atuado no seu serviço, você tem facetas. Já é ruim você ter faceta no serviço para não ser demitido, mas vai ter faceta em tudo agora, com a sua família, com os seus amigos, ter aquele rostinho diferente para cada um, sempre atuando, vivendo, parecendo que você não é. Quem é você no final das contas? Então, a única forma hoje em dia de não ser ridículo, se encaixar num mundo onde você não vive, é sendo ridículo para o mundo. E olha só que interessante, quem mais fala isso? Apóstolo Paulo. Claro que não, mas com a mesma conclusão que a minha. Afinal de contas, ele está falando sobre o evangelho, pregar o evangelho, que o evangelho é loucura para o mundo e a sabedoria do mundo é indouta para Deus, né? Mas no final das contas, é um pouco parecida a mensagem, já que, quem diria, hipocrisia também é pecado. Não ser hipócrita, viver a vida como ela é ter menos um pecado diante de Deus. Então, só vantagem. Lógico, definindo aqui, viver a vida não é aquele modelo adolescente dos anos 2000, a lá filme americano de rock and roll e sair usando drogas, não sei o que. Estou falando rock and roll porque realmente é aquele filme velho americano. Eu tô falando de viver a vida aproveitando, sabe, desfrutando da vida no geral. Comer bem, conversar bem com as pessoas, falar sobre seus hobbies que é ridículo pros outros, mas falar, sabe, conversar, falar sobre alguma coisa, se expressar, expor quem você é pro mundo, lógico, sem se expor a vulnerabilidade, mas, sabe, mostrar o seu jeitinho esquisito como eu tô fazendo aqui agora, conversando sobre um assunto, aí trocando pra outro e conversando e consigo enfiar o evangelho no meio disso tudo, e é isso. Esse sou eu. Bem-vindo ao canal Que Andreas Faria. Realmente, o que Andreas faria, que eu faria. E eu descubro aqui fazendo um vídeo pra vocês. É isso.